Olá, no Revolução Industrial Brasileira, em associação aqui com o canal do professor Paulo Gala, nosso amigo e grande parceiro, nós hoje vamos tratar de um problema aí que todo ano se repete. Qual vai ser o PIB do Brasil no ano que começa, né? As expectativas aí nos últimos anos têm sido assim, né? Elas começam no terceiro degrau, passa um mês, vai para o segundo, depois vai para o primeiro. Assim, no primeiro trimestre ela ainda se segura e depois já ninguém acredita mais nada, fica um grande problema, né? Aí o pessoal começa a disputar aquelas divulgações do IBCBR a cada trimestre ou quadrimestre e vai vendo, não, mas agora vai, agora vai, agora vai. Ou seja, é um grande problema, assim. Recentemente estive num evento de uma associação empresarial em que um economista deu uma palestra, coitado, só faltou ficar vermelho de vergonha, dizendo assim, porque nós economistas viramos objeto de piada. Eu não quero, claro, reforçar essa impressão, acho que os economistas não são objeto de piada, tá? Mas é fato, né, que as expectativas, né, em relação ao PIB brasileiro têm sido muito... como é que eu vou dizer de uma maneira delicada, né? Desmentidas pela realidade, né? Então vou passar para o Paulo Gala aqui com relação a esse ano de 2020, que, né, inicia aí uma nova década, né, para o Brasil, em que, mais uma vez, né, já estamos aí falando em 3%, 2,5%, né? E agora, não sei, aí nos últimos dias já começou a ter um choque de realidade ainda pequenininho, de pouca voltagem, né? Eu acho que esse choque pode aumentar essa voltagem nos próximos, né, dias ou semanas aí no pós-carnaval, quem sabe, alimentados principalmente pelos números da indústria que estão péssimos. Paulo, qual a sua impressão a respeito aí das expectativas para o PIB de 2020? Bom, eu vou começar concordando com você na crítica dos economistas, mas depois eu vou fazer uma defesa porque eu preciso defender a minha posição e o meu salário, tá? Mas na crítica eu quero concordar totalmente com você. Eu sempre brinco nas minhas aulas, né, que eu dou aula lá na GV, e há mais de 10 anos que eu acompanho aquele relatório Focus do Banco Central, né? O relatório Focus, ele coleta toda segunda-feira as previsões, né? E lembrando que aquilo que eu te falo, né? Fazer previsão é difícil, especialmente do futuro, né? Então, toda segunda-feira, o relatório Focus vai coletando a previsão dos economistas, especialmente os economistas e financistas, alguns de mercado também, sobre o que vai acontecer no ano. E todo ano, eu acompanho toda semana, eu trabalho no mercado financeiro, mas em janeiro eu faço questão, né? O janeiro é um mês especial, porque em janeiro você tem a previsão do ano. E aí eu costumo brincar nas aulas que é o seguinte: você quer saber o que não vai acontecer naquele ano, você olha o Focus de janeiro. Porque o Focus de janeiro, ele tem a grande serventia de descartar tudo que está lá. Então, se a inflação lá está 4, ela vai ser qualquer coisa menos 4. Se o câmbio lá está 4, ele vai ser qualquer coisa menos 4. Se o crescimento está 3, então, assim, o Focus de janeiro serve para te falar o que não vai acontecer, né? E os economistas erram muito, né? A gente tem esse... Daqui a pouco eu posso até falar um pouco do Brasil e da expectativa, né? E a gente começou de novo com aquela... No fundo tem até uma torcida, né? Um wishful thinking, né? Puta, agora vamos retomar, né? As pessoas ficam tentando ser otimistas, né? E provavelmente a gente vai... a gente vem de 3 anos até... A gente brinca no mercado, né? O Brasil vai crescer 3%, vai. Um por ano, né? Então ele vai... Depois de 3 anos ele conseguiu crescer 3, mas não é isso que a gente quer. Antes de falar do Brasil especificamente, e daqui a pouquinho eu acho que a gente poderia explorar isso, de por que as expectativas estão frustrando, eu queria agora fazer a defesa do economista, até porque eu sou economista, e eu já tive muita crise existencial por conta disso, né? Porque você fala assim, porra, então o que eu estou fazendo aqui da minha vida, né? Se eu não consigo prever, não consigo acertar, eu já discuti muito com o meu terapeuta, isso foi assim, já foram questões dramáticas, né? De crises existenciais, mas no fundo, depois eu me tranquilizei porque eu descobri que o economista ele é igual o meteorologista. Ele tenta prever um negócio que é muito complexo, que é muito incerto, que, na verdade, hoje em dia, muitos economistas e os físicos chamam de sistemas complexos. Os sistemas complexos, eles são quase caóticos, então eles são, no limite, imprevisíveis, né? Isso é da natureza deles, né? A economia é um sistema complexo porque ela tem tanta interação entre os agentes, tem tantos feedbacks, né? Que uma coisa afeta a outra, uma coisa afeta a outra, que de antemão é muito difícil você prever, de verdade, para não dizer que é impossível, né? Mas um economista, ele entende mais do funcionamento desse sistema complexo do que um leigo, do que um não economista. Então tá aí a serventia dele, ele consegue decifrar melhor o que está acontecendo com esse sistema complexo, né? O meteorologia é a mesma coisa. Você repara que meteorologia todo dia erra. Todo dia erra, né? Meteorologia, puta, vai chover, não chove, não vai chover, chove. Só que, mesmo errando todo dia, você consulta a meteorologia, porque é melhor você ter aquela indicação, aquela ideia, do que simplesmente estar completamente perdido, né? Então, eu me tranquilizei existencialmente com essa ideia, né?
de que, bom, a gente é como meteorologia, a gente vai dando indicações, vai estudando o fenômeno, mas não dá para você cravar que o que a gente está falando está certo, né? Então, continue, por favor, contratando um economista, continue ouvindo um economista, porque ele é importante, assim como é o cara da meteorologia, né? E aí, rapidamente, sobre a economia brasileira, e você pode dizer melhor do que eu, já quero devolver a palavra para você, mas o que está acontecendo é o que a gente tem discutido em outros vídeos, né? Há uma ideia de que só a política monetária, só o corte de juros seria capaz de fazer a economia responder, e a verdade é que a economia brasileira não está respondendo ao corte de juros, né? Porque as pessoas estão endividadas, os empresários estão endividados, estão com as fábricas vazias, com muita ociosidade, então eles não investem, as pessoas estão desempregadas ou estão com um emprego ruim, então elas não consomem. Então há um quadro de fraqueza de demanda, né? E os economistas acham, e em tese a política monetária obviamente tem potência e tem força, mas ela não está conseguindo fazer a economia andar. Então o governo está insistindo em vez dele fazer, por exemplo, investimento em infraestrutura, né, investimento público em infraestrutura. Aliás, queria até fazer uma aposta com você, Fausto. Eu aposto que mais para o final do ano eles vão tirar o investimento público do teto do gasto. Me cobra depois. Eu acho que o governo ele vai se render à realidade, porque todo governo, no limite, ele vira pragmático. Porque quando começa a bater a água, né, quando ele começa a fritar na frigideira igual camarão no alho e óleo, ele muda de ideia, né? Então, se o PIB começar a apontar para baixo de 2%, para 1% esse ano, que seria dramático, eu acho que vai crescer essa ideia de tirar o investimento em infraestrutura. Queria te ouvir sobre isso, do teto do gasto, para ver se a economia retoma por essa outra via, dado que ela não está respondendo pela via monetária, né? Ó, interessante, hein? Vou guardar, depois vou anotar num papelzinho, deixar na minha camurça aqui, o dia em que você fez essa previsão. Se você acertar, você realmente provou que é um bom economista. Se eu errar, é porque todo mundo erra mesmo, né? Não, aí é porque o sistema é muito complexo. A cabeça do Paulo Guedes realmente é um sistema complexo. Não, mas de fato, assim, retirar o investimento público em infraestrutura do teto de gastos é algo que vem sendo advogado, né, por uma série de grandes nomes, né, da economia, mais do lado dos chamados estruturalistas, né, dos economistas que pensam o desenvolvimento e querem ver a economia andar, né, pelas vias, né, vamos dizer assim, mais reais, e não as da previsão, né, e não as da expectativa. E pode ser que aconteça, realmente. É como você diz, os governos acabam se tornando pragmáticos. A respeito da questão dos níveis de investimento, tudo, eu tenho um elemento, agora falando bastante sério, que eu acho que pode ser um fator que pode criar uma desculpa para os economistas em relação a esse ano. Né? A partir do segundo semestre do ano passado, houve um certo crescimento do nível de investimento em certos segmentos de mercado. Né? E aí eu vou trazer um pouco de informação com o que eu trabalho. Né? Por exemplo, eu sei que algumas transportadoras, né, de mercadorias, que são consumidoras de caminhões, são frotistas de caminhões, compraram números assim bem significativos, né, de caminhão. Né? Quando um economista olha para isso, ele vê lá, bom, empresa A comprou 300 caminhões, e aí eu estou falando números que eu sei que são assim, comprou 300 caminhões, empresa B comprou 320 caminhões, empresa C comprou, sei lá, 250 caminhões. Isso realmente aconteceu em 2019. E isso, nas mãos de um economista que percebe apenas números e números ao longo do tempo, isso pode levar, de fato, a uma impressão de que o nível de investimento subiu e deve se manter subindo. Mas acontece o seguinte, qualquer pessoa que acompanhe, novamente esse exemplo, o mercado de transporte pesado no Brasil, sabe o seguinte, os transportadores, primeiro houve uma reconfiguração desse mercado, né? O caminhoneiro autônomo, que tem um caminhão, ou no máximo dois, em que o irmão, o tio, o filho trabalham e tal, que não chega a se constituir como uma empresa, é mais um freelancer, um prestador de serviço, esse caminhoneiro está meio que jogado fora do mercado. Né? Depois da greve que eles fizeram, o setor começou a se consolidar de novo em grandes empresas transportadoras. As empresas transportadoras, por uma questão de segurança, responsabilização legal, querem evitar qualquer custo acidente, porque isso gera custos jurídicos e às vezes até penais, né, muito severos, eles não trabalham com frotas antigas, né? Trabalham com frotas de no máximo 4 anos, 5 anos estourando. Acontece que se você olhar para 5, 4 anos atrás, você vai encontrar o quê? O grande colapso do investimento brasileiro, onde todo mundo parou de investir em tudo.
Resultado, com a nova realidade de queda de juros, que começou a acontecer na metade do ano passado, não apenas esse, mas vários outros segmentos de mercado começaram a recompor os seus ativos, né? Então, sim, houve uma compra de caminhões muito expressiva, por exemplo, no Salão Brasileiro do Transporte Rodoviário, que chama FENATRAN, que aconteceu aí por volta de setembro, outubro, não me recordo bem. Houve uma venda muito grande, todo mundo comemorou como se fosse um pleno sinal de retomada. Ocorre o seguinte: essa recomposição de frota de caminhões de empresas que precisavam, estavam com frota velha, né, num cenário de juro baixo e expectativas, né, de crescimento e retomada, não necessariamente vai se repetir esse ano. Eu quero dizer o seguinte: uma empresa transportadora que comprou 300 caminhões em 2019 e, portanto, recompôs a sua frota, ela não vai comprar 300 caminhões novamente em 2020. Então é meio que simples, entendeu? Quando você acompanha ali a realidade dos mercados, que é o meu trabalho, perceber que, bom, de fato, houve um pico, né, de investimento privado ali, muito relacionado com retornos, né, depreciação, né? Com a depreciação dos equipamentos. É uma mera depreciação do parque existente, né? Exatamente, assim, isso aconteceu, por exemplo, a compensação dessa depreciação aconteceu, por exemplo, com equipamentos de uso muito intenso, tipo betoneira. Betoneira vendeu pra caramba no ano passado. Só que betoneira, cara, é um balão de aço que fica exposto o dia inteiro a um material ultra abrasivo chamado concreto. Ele começa a corroer, aquilo tem que ser, de fato, ou reformado ou comprado novo, né? E eles fizeram esse capex, né? Esse investimento para retomar e refazer a sua frota. Agora, isso não significa que nesse ano todos comprarão o mesmo número ou ainda maior de betoneiras ou de caminhões. E isso vai depender da quantidade de demanda que é colocada ao longo do ano de 2020. Portanto, é simples. Não há muito o que se esperar, né, em termos de crescimento. O que houve no ano passado, que vai revelar aí um número em torno de 1,1, né, que todo mundo está comentando, foi, de fato, né, um respiro econômico depois de 4 anos de absoluta depressão em que ninguém comprou nada, né? Isso é um pouco o testemunho que eu tenho, né, um testemunho prático, né, para dar a respeito do ano de 2019 e da perspectiva para 2020. Portanto, realmente, aí eu não posso, vamos dizer, assinar embaixo de expectativas muito, né, felizes e cheias de oba-oba para o PIB de 2020, porque até agora não há indicativos de que isso vai acontecer, né? Exato. Só para concluir, a gente está vendo um investimento que ele é um investimento meramente de reposição de um parque produtivo em estoque de capital existente, né? Então, inclusive os empresários estavam deixando para fazer isso no limite, porque eles estão sem perspectiva de lucrar e de ganhar, então eles deixavam para trocar as máquinas que estão velhas, os caminhões. Isso dá algum alento de PIB, mas está longe de ser uma retomada consistente do investimento, né? Só para concluir o vídeo, os últimos dados que a gente tem são horríveis de dezembro. Não sei se você viu, mas o investimento, formação bruta de capital fixo, despencou 7% em dezembro. Foi um dado dramático. Assim, a indústria fechou o ano de 2019 em queda, com queda de 1%. Os dados de janeiro mostram uma queda de produção de veículos da ordem de 3% ou 4%. Então, a gente realmente está começando, apesar da euforia que estava de expectativas, os dados estão meio capotando, né? Mas isso aí a gente vai conversar muito ao longo do ano, se Deus quiser, né? Com toda certeza. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Esse foi mais um vídeo de colaboração entre o canal Revolução Industrial Brasileira e o canal do professor Paulo Gala aqui no YouTube. Inscreva-se nos nossos 2 canais. Aqui você vai aprender bastante. A gente sempre tenta bater uma bola muito legal, e o Paulo nos seus vídeos próprios e a gente nas nossas reportagens, né, sobre esse grande problema econômico que nos afeta no Brasil, aí essa deterioração produtiva, né, que nós estamos vivenciando, e, né, tentando apontar saídas, né, que o poder público aí ainda não captou muito bem, né, e aí uma parte dos economistas e da imprensa econômica já começa a fazer coro com a gente, né, nesses argumentos. Muito obrigado aí, até uma próxima, assine nossos canais, até uma próxima.